Eu vos saúdo, eu vos abençoo em nome de Jesus. Sou o apóstolo David Pereira e esta manhã, durante os próximos minutos, direcionado pelo Espírito Santo, fundamentado sempre na divina palavra do Deus Altíssimo, irei abordar, ministrar sobre o seguinte: ver. E nunca foi tão necessário como nos dias de hoje. Ver para além do natural. Iremos ser breves, objetivos, porque quem toca nos corações não é o orador, não é o mensageiro, mas sim o Espírito Santo de Deus. Por isso, durante os próximos minutos, não se vá embora, fique desse lado a escutar-me e não se admire da imagem estar já um pouco escura, porque estamos no final do outono aqui na Escandinávia e começa a escurecer muito cedo. É algo que ainda eu hoje em dia estou-me a habituar. Mas estou feliz. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, vamos ler um texto bíblico alusivo à necessidade de vermos além do natural. No Velho Testamento, conhecido como a Velha Aliança, no segundo livro de Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8, diz que Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Mas, mais propriamente, a nossa leitura irá começar a partir do versículo 15. Então vamos escutar o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E agora Eliseu faz aquilo que Deus espera de cada um de nós. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Resposta de Deus à oração de Eliseu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os nossos olhos espirituais estão abertos, e no final irei partilhar convosco como abrirmos os nossos olhos espirituais para vermos. Quando os nossos olhos espirituais estão abertos, nós nos apercebemos
que à nossa volta há toda uma batalha espiritual entre a luz e as trevas. Porque somos de Jesus, eu e tu, Satanás não desiste de nós. Ele luta contra a luz para nos tentar de novo levar para o vômito do pecado. Quando os nossos olhos estão abertos, espiritualmente falando, nós deixamos de reclamar, nós deixamos de resmungar, de dizer, mas afinal onde está Deus? Com os nossos olhos espirituais abertos, aí sim, no mundo espiritual nós vemos 1000 caírem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Quando os nossos olhos espirituais estão abertos, como se abriram os olhos deste moço, como fruto, como resultado da oração do profeta, nós nos apercebemos que só a misericórdia de Deus é que nos tem, estamos na graça, em Cristo Jesus. Só a misericórdia de Deus nos tem mantido seguros. Quando os nossos olhos espirituais estão abertos, já vou dizer como, a sobremesa é para o fim. A cereja em cima do bolo é para o fim. Quando os nossos olhos estão abertos, nós nos apercebemos que existem anjos à nossa volta. E que as trevas, Satanás e os demónios, por muito que se esforcem para nos destruir, porque o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio. Jesus está presente em cada um de nós pelo Espírito Santo para nos dar vida e vida com abundância. Por isso, quando os nossos olhos espirituais estão abertos e enxergam o mundo espiritual, nós deixamos de lado de reclamar e começamos a dizer: só ao Senhor toda a glória, honra e louvor, hoje e para sempre. Mas vamos ler mais um texto. Livro desse profeta maior, Daniel. O livro de Daniel, e Daniel conhecido historicamente como uma flor que não murchou no meio do deserto. Nós encontramos no capítulo 1, ele, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, nós nos apercebemos das convicções destes 4 jovens ao ponto de arriscarem as suas próprias vidas por pedirem, vamos dizer, ao empregado que lhes servia que não lhes desse manjares que viessem da mesa do rei, não se queriam, no fundo, contaminar. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não nos contaminamos. Então eles pediram ao chefe da sala, o tal empregado, que lhes servisse só legumes acompanhados de água, possivelmente, creio que sim, ou de sumos. Já se estão a perceber que eu vou falar sobre oração e jejum. O único método que eu conheço ainda hoje para os nossos olhos se abrirem e enxergarem, eu vou mesmo dizer, muitas vezes, o que vai acontecer amanhã. Porque o Senhor não faz nada sem revelar primeiro aos seus servos. Eu creio nisso. Então,
eles, depois de comerem legumes e beberem suco de sumo e água, ao fim de X número de dias, eles estavam tão bonitos, tão gordinhos, como os outros mancebos que comiam manjares contaminados da mesa do rei, porque eram oferecidos a ídolos em sacrifício. Então, vamos ao texto que o Espírito Santo de Deus me orientou para ler esta manhã. Daniel, capítulo 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus. Repito, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor meu Deus, para buscar com oração e rogos. Entende-se por rogos súplicas, com jejum e saco e cinza. Eu vou repetir. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Quando Daniel determina buscar ao Senhor Deus com oração, com jejum, com saco de cinza, um hábito ainda hoje dos judeus mais radicais, mais ortodoxos, através do jejum, o que acontece? Daniel começa a ficar sensível ao mundo espiritual. E quando eu e tu jejuamos, e a carne não gosta, começamos a ficar sensíveis ao mundo espiritual. E os nossos ouvidos começam a ouvir claramente a voz de Deus no nosso homem interior. E os nossos olhos se abrem. E situações que humanamente nós julgávamos impossíveis, que não havia uma solução, nós começamos a ver a simplicidade das coisas quando Deus atua. Por isso Davi dizia, a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o único jeito, como dizem os nossos irmãos do Brasil, o único jeito dos nossos olhos espirituais se abrirem, a única forma de ver além do natural é através da oração e de jejum. Então, é caso para levantarmos a seguinte pergunta. Aliás, para fazermos a seguinte afirmação. Se eu ando nos caminhos do Senhor, se eu oriento a minha vida pelas Sagradas Escrituras, se eu sou uma pessoa de oração, por que razão muitas vezes eu não enxergo no mundo espiritual o laço do passarinheiro de Satanás contra mim? Eu vou dizer algo que poderá sensibilizar os neófitos. O que está a acontecer nos dias de hoje é que a maioria de nós não quer pagar o preço da oração e do jejum. É muito mais fácil nós recorrermos ao profeta. E muitas vezes o profeta não profetiza, dá uma profetada. E no tempo da lei de Moisés, o profeta que profetizasse e não acontecesse, era apedrejado pelo povo. Isto é muito sério. E vou dizer algo ainda mais sério. Estamos a colocar demasiado as nossas vidas nas mãos dos profetas e muitas vezes porque há falsos profetas, porque há joio no meio do trigo, eles profetizam para
explorar as pessoas. Não vá por esse caminho. Não sou contra os profetas, não sou contra as profecias, mas não vá por esse caminho. Pague o preço. Tira 1 dia, 2 dias, 3 dias de jejum e de oração. A sua vida irá ficar completamente à disposição do Senhor e Deus vai falar contigo. Deus vai te mostrar o caminho por onde ires. Deus vai te mostrar o caminho por onde tens que andar. Paga o preço. E quero que lhe mostre um texto bíblico. Estamos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. 7ª carta à igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Se no princípio do versículo 18 diz: aconselho que de mim compres, então significa que também para ungir os olhos com colírio para que possamos ver, para que possamos enxergar, há necessidade de o comprar. Não falo de ouro nem de prata, mas falo de pagar o preço, de dobrarmos os nossos joelhos, de orarmos, de jejuarmos. Vamos pagar o preço. Paga o preço. Organiza as coisas de modo a tirar 1 dia para jejuar com legumes, com água, com fruta ou só com água. Se avançar o 2º dia vai ser um pouco mais doloroso, mas ao 3º dia, e não sou profeta, sou o que sou pela graça de Deus, ao 3º dia você vai começar a ouvir Deus a falar ao seu espírito, assim como está a escutar agora o apóstolo Davi Pereira a falar da parte do Espírito de Deus à sua vida. Por isso, está na sua mão comprar colírio para os seus olhos, ungí-los para que veja. Não se deixe iludir. Repito, não sou contra os profetas, mas não esteja constantemente a ir pelo caminho mais fácil, ir ter com o profeta. Porquê? Porque pela fé você pode ver além do natural. Creio que já tomei demasiado do vosso tempo, mas creio que foi bem empregue, porque eu neste vídeo pretendo ser mais pragmático, mais prático. Neste vídeo a ideia não é somente alimentá-lo espiritualmente, mas dizer vá, agora faça, seja pragmático, faça. E você verá a sua vida mudar. Bem, se gostou deste vídeo, subscreva o nosso canal, também isso é motivacional, deixe o seu comentário, partilhe nas suas redes sociais, o seu like, porque assim faz com que o YouTube coloque o vídeo em maior movimento. E com maior movimento do vídeo, mais serão as pessoas que estarão ouvindo esta mensagem, esta palavra. E ao ouvirem esta palavra, eu digo, não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda a glória. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.